O Estado está dizendo o seguinte, olha aqui, eu filmei esses caras todos saindo, ó, que legal, eles saíram da Rocinha. Foram para onde? É onde a gente vai olhar, ver 400 e não ter ali, meu amigo, se eu lançar 4 drones de ataque aqui, ó, e o outro com alto-falante, estão todos cercados, joga tudo no chão. É assim que o exército ucraniano e o exército russo fazem com o outro. Fuga em massa na Rocinha, cara. Operação policial que aconteceu de uma certa forma ali, sem chamar muita atenção, sem muita repercussão midiática. Isso foi no sábado, cara. No sábado, sim. Mas toda a repercussão, informações só foram ser divulgadas ali, basicamente com mais detalhe, no dia de ontem, quarta-feira. Então estamos aqui repercutindo hoje a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado do Rio de Janeiro, numa manhã de sábado, fez uma operação lá na Rocinha, operação que contou aí com BOPE, mas o que chamou muita atenção foi que dessa operação ninguém foi preso e teve uma fuga de aproximadamente 400 criminosos pela mata. Ô, Miqueias, que é isso aí, cara? Como assim? Que operação é essa? É a operação para prender ou a operação para dar o acesso para a mata? O que aconteceu ali, cara? Glauber, a situação é tão crítica que está tendo troca de ofensas e acusações entre o governo do estado do Rio e o governo do Ceará. Porque, veja bem, já tem um bom tempo que a polícia do Rio vem fazendo operações na Rocinha junto com a polícia do Ceará, caçando as principais lideranças do Ceará que estão se escondendo na Rocinha. Se escondendo com luxo, tá? Direito à piscina aquecida, academia com aparelho de musculação da melhor qualidade. O levantamento aqui do Ministério Público do Ceará diz que tem um prédio de 6 andares, que os primeiros andares são para os seguranças, os andares do meio ali são destinados ao lazer desses criminosos e na cobertura ficam os líderes. E aí o governo do estado do Rio, junto com a Polícia Civil e também o Ministério Público, resolveu fazer essa operação no final de semana, respeitando ainda resquícios ali daquela DPF 365, a DPF das favelas. Então foi feita no final de semana, segundo o próprio governador, para não atrapalhar as aulas na comunidade, para ter menos gente na rua, respeitando ali, tentando criar o melhor cenário possível. Só que acabou que uma operação muito grande, com muitos policiais, e os criminosos fugiram. Nas palavras do governador do Rio, Cláudio Castro, ele criticou, falando que se as imagens vazaram, as imagens do drone vazaram, é porque provavelmente alguém pode ter vazado a operação. Porque, nas palavras dele, quem vaza informação para a imprensa também pode vazar informação para os bandidos. Já o governo do Ceará diz que não teve de vazamento de operação, que, na verdade, o problema ali é uma operação com muita gente, né? Então essa dinâmica, antes dos policiais chegarem, aquela quantidade de viaturas acaba facilitando para esses criminosos fugirem. O fato é, Glauber, que assim, acabou sim tendo um criminoso preso, o nome dele não foi revelado, mas ele é de Brasília, atuava no Comando Vermelho do Ceará e estava escondido também na Rocinha, acabou sendo preso, um policial foi baleado, armas e drogas foram apreendidas nessa operação aí. Bom, então o destaque é que teve um preso, Miqueias, é isso? Um preso de Brasília, mas atuava junto com os caras do Ceará, só para fazer esse apontamento aí. Por favor, Miqueias, confirma. Teve um preso que ele era natural de Brasília, mas atuava junto com o Comando Vermelho do Ceará e acabou preso nessa operação. Porque, Glauber, o Rio está se tornando uma escola do crime do Comando Vermelho para os seus afiliados, né, em outros estados, e também um reduto, um porto seguro para esses criminosos, porque a estrutura bélica que as comunidades do Rio de Janeiro fornecem garantem uma maior segurança para esses criminosos daqui comandarem seus esquemas lá no Nordeste e em outros estados, ao ponto de haver indicações de que mesmo daqui do Rio de Janeiro, o tal do 12, o Pacote e outros criminosos cearenses que estão aqui teriam ordenado a morte de mais de 1.000 pessoas no Nordeste a partir do Rio de Janeiro, com toda a tranquilidade que os fuzis das facções cariocas fornecem para eles.
Bom, entendido. Então vamos lá, rapaziada. Pergunta que fica aí, cara. O valor social de uma operação policial. Eu tô percebendo aí que tem muita coisa que a gente pode questionar, né? E porque tu imagina a possibilidade de ganho para a sociedade, tanto do Rio quanto do Ceará, se esses 400 caras fossem presos pela polícia. Ah, Glauber, não tem como. Tem como, porra. Você não tem como. Você não tem como, então qual é o papel do Estado? Não tem como prender 400 caras? Não tem como prender 100 caras? Não tem? Então, cara, eles fugiram pela mata, Júlio Roque. Agora a pergunta é, para onde eles foram? Né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar aqui ser cordial aqui com o nosso convidado, né? Nosso Rubão. Então eu vou passar a palavra aqui para o Rubão. Rubão, operação na Rocinha, Zona Sul do Rio, São Conrado, coração da Zona Sul, como o próprio governador falou, prendeu um cara, um policial atingido e 400 fugiram pela mata. O que você tem para falar, Rubão? Rapaz, o que a gente tem para falar de uma operação dessa, na realidade, é um minuto de silêncio, né? Tem muito mais coisa para falar do que um minuto de silêncio. A operação poderia se chamar queijo suíço. Só tem buraco, só tem furo. Que você fazer uma operação dessa, ter 400 meliantes embaixo da sua câmara, embaixo dos olhos da justiça, da polícia, e no final das contas, você ter um policial ferido, que um vagabundo preso é a coisa mais mole do mundo. Você prende em qualquer esquina, roubando o celular. O que é dentro desses 400? Eu sou extremamente radical, porque esses grupos atuam como milícias armadas, grupos desestabilizadores da sociedade, com armas longas, trabalham exatamente com táticas militares, a própria fuga dele mostra, e, honestamente, o tratamento que eu daria para esse pessoal é de terrorista. Ali, para mim, o que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, dá muito bem o que poderia ter sido feito ali. A partir do momento que você jogasse 3, você não precisava matar os 400, não. Ou morte não é a intenção de você jogar uns 4 drones armados ali, não. É você conter o grupo e cessar o dano que eles podem causar à sociedade. Você pegar a rendição total do grupo, porque a partir do momento em que você explodir 4 drones ali, mesmo que venham a óbito 10, 20, 30, é uma guerra. Você está lutando contra um grupo armado. Aquele pessoal não anda de AK-47 para catar manga e cajá no meio da mata. Aquilo ali são armas longas, são armas que furam 3 automóveis e atravessa a cabeça de uma pessoa atrás do 4º automóvel. São armas de guerra. Então, o que acontece? Uma operação dessa é uma operação vergonha. É uma operação mostrando a total ineficiência do Estado. A incapacidade que o Estado... Quando eu falo Estado, não é o Estado do Rio, não. É o Estado como um todo. É o Estado, é a União, é a DPF 635, que transformou o Rio de Janeiro no resort do tráfico nacional. O Rio já é lindo, maravilhoso. Um clima fantástico, praia à vontade. O cara está lá no Ceará, vem para o Rio. O cara está em Manaus, vem para o Rio. O Pará está todo inteiro no Rio. Tem gente traficando no Nordeste inteiro, comandando do Rio. É home office do crime. Porra, até onde a gente vai olhar, ver 400 e não ter ali? Meu amigo, se eu lançar 4 drones de ataque ali, e o outro com alto-falante, estão todos cercados, joga tudo no chão. É assim que o exército ucraniano e o exército russo fazem com o outro. Não necessariamente dizimam um batalhão inteiro, uma divisão inteira, nada. Simplesmente cerca, bombardeia lá. Meu amigo, a chance que você tem é de se render. Agora você deixa os 400 ir embora, é melhor nem fazer nada. Pois é. Muito bom, cara. Se você coloca drones, né? Aí o drone foi para fazer a imagem. O drone fez a imagem. Cara, o que mudou a imagem? O que o Estado quer mostrar com essa imagem? Quando o Estado fornece essa imagem para a população? O Estado está dizendo o seguinte, olha aqui, eu filmei esses caras todos saindo, ó, que legal. Eles saíram da Rocinha. Foram para onde?
Essa região é só mata. É o lugar perfeito para o Estado ter resultado. Não tem população no meio de escudo. Não tem. Se o Estado opera nesses padrões aí, eles estão armados, eles estão de fuzis, de 762, como o Rubão falou. Só que o Estado teria uma vantagem operativa, imagino, né? Parece muito simples de se concluir, porque o Estado viria do alto. E o Estado poderia também cercar pela mata, porque essa mata vai sair em algum lugar. Essa região é a região da Dionéia. Esse lado da Dionéia é o lado que você vai para Itaiangá. Aí ali tem o pessoal do chat está até falando, o carioca sabe, cara, não precisa de informação privilegiada. Ali para trás é Morro do Banco, é aquela região toda que é a Mata do Alto da Boa Vista, em Itaiangá ali para trás. Os caras vão embora por ali. Ou você acha que eles pegaram o avião e voltaram para o Ceará? Bom, o Júlio Roque, o Rubão colocou vários elementos aí, típico de uma ação tática, de uma possibilidade aí, se isso fosse encarado como fosse uma guerra, de fato. Mas eu não estou entendendo, eu tenho as aspas do governador aqui. O governador disse, a polícia foi empurrando eles. Ó, essa entrevista, essa fala foi de uma entrevista da TV Globo e o governador não publicou nada disso, mas ele respondeu e a TV Globo deu as aspas do governador e eu estou aqui reproduzindo. A polícia foi empurrando eles para a mata. Tínhamos mandados de busca e prisão. A operação tem um valor principal, a vida das pessoas. Tivemos um cuidado para evitar uma guerra no coração da Zona Sul. Resumindo, o governador não foi para a guerra, o governador foi com a vassourinha, varrendo. Saia da Rocinha, vá para o Morro do Banco, vá para puta que pariu em qualquer lugar do Rio de Janeiro, que eu acho que isso é bem sucedido. Júlio Roque, o que está acontecendo? Bem, como você pontuou, o principal dessas imagens é o dano colateral. Se eles estivessem dentro das comunidades e rolasse um embate, né, rolasse o ataque, com certeza ia ter dano colateral e muita gente atingida por bala perdida. Porém, as imagens são claras. Na fuga, eles estavam em local de mata, onde praticamente não há habitação e não há ninguém no local. Muito também bem pontuado pelo Rubão. Qual é o papel das forças de segurança em tentar detê-los? Número 1, tamponamento. Você sabe perfeitamente todas as vias de acesso à localidade. Como foi dito pelo chat, pelos ouvintes, os locais e as trilhas que dão acesso às matas. Por que não tinham tropas ali para barrar essa fuga? Executando prisões e quem fosse combater, com certeza iria a óbito, porque existem tropas especializadas muito boas em combate em áreas de mata dentro do Rio de Janeiro que poderiam ser usadas. Tropas essas, tanto do governo do estado quanto da Força Federal, das Forças Armadas. Então, é óbvio que todos teriam um ganho maior com o tamponamento com escalões de segurança em todas as áreas, em todas as saídas, todas as vias de acesso, para que depois essa operação de empurrar, como disse o governador, os bandidos para essa localidade onde seriam presos ou mortos, dependendo da sua atitude. Agora também saliento, voltando as vistas para um lado internacional. Colômbia, Peru, México fazem combates armados aéreos. O que eu estou querendo dizer com isso? Metralhadoras coaxiais em seus helicópteros simplesmente pulverizam esse tipo de ação. Então, quando as gangues agem em cima das forças federais ou forças de segurança do México, esses helicópteros, por comandamento, estão numa parte mais alta, como salientou o Glauber, numa posição de comandamento, simplesmente vendo que não vai ter dano colateral, paralisam com suas metralhadoras embarcadas em helicópteros
toda essa movimentação dessas tropas. E como também o Rubão disse, não é necessário um extermínio de todos que ali estão. Tenho certeza que os primeiros 15, 10, 20, 30 que caírem, todos irão se entregar para que as forças de segurança executem as prisões. Agora, a utilização de drones é um pouco mais avançado, mas também muito querido, né, dentro dessa temática nova da guerra, a utilização de drones de ataque, como disse o Rubão, também sendo uma alternativa e não só um drone de vigilância fazendo filmagens. Bom, cara, o que está em questão aqui é o seguinte: a operação tinha o objetivo de prender 29 criminosos do Ceará. Teve o envolvimento da polícia do Ceará, a inteligência da polícia do Ceará. E aí, o governador do Rio dá uma entrevista dizendo que o objetivo era empurrar eles, né, evitar uma guerra no coração da Zona Sul. Primeira pergunta que o carioca, que o morador do Rio de Janeiro e do Brasil pergunta é o seguinte: ok, então quer dizer que não pode ter uma guerra no coração da Zona Sul, mas se fosse no coração da Zona Norte, poderia? Se fosse na Maré, poderia? Se fosse no Complexo Alemão, poderia? Ah, então não pode ter uma operação, não pode ter um tiroteio intenso em São Conrado? Por que não? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O crime é o crime dependendo da região geográfica onde ele está? Então, governador, reveja suas posições. Já te fiz várias críticas aqui diversas vezes. Isso é mais uma confirmação da sua frouxidão, porque se você fosse homem suficiente para honrar o que a população acreditou em você, você faria o teu trabalho, você bancaria. Inclusive, você falaria grosso com o STF, com Lula, com quem fosse, porque você foi eleito para resolver o problema do Rio de Janeiro. Não foi ministro da STF, não foi ninguém. Foi o governador do estado do Rio de Janeiro. E ponto. Simples assim. Você tem imagem de criminosos andando pela mata com roupa adequada, com mega... Parece exatamente cena de Rússia e Ucrânia. Não tem população. O governador teve toda a chance do mundo de produzir resultado e prender aí, cara, 300, a maior operação da história do Brasil. E mandar um recado pro Brasil e pro mundo. Ah, não, mas não pode ter tiroteio no coração da Zona Sul? Porque aí não teria efeito colateral. Provavelmente seria uma noite realmente sangrenta, inclusive para os policiais. Mas se tivesse o apoio aéreo, se tivesse... Agora, não, o governador está com medo de quem? Está com medo dos moradores da Zona Sul? Está com medo do STF? Está com medo de quê? Isso é uma cena de guerra. Mano, Walter, mostra o mapa, por favor. Eu vou passar pro Rubão. Mostra aquele mapa. Ali você vê que embaixo está aparecendo o Vidigal, certo? A mata, ali embaixo na imagem está escrito assim, ó, favela do Vidigal. Tem a rocinha grandona, tem uma mata. A região que nós estamos falando é a região superior ali, daquela mata grandona que está para trás ali, ó, tá vendo? Tem um mar, tem um Vidigal. É o oposto. E nós estamos falando de criminosos do Ceará. 400 criminosos do Ceará. O que está acontecendo aí dentro da rocinha, Rubão? Os criminosos diversas vezes nós tivemos Rio de Janeiro e guerra, que os criminosos da rocinha fugiram para a mata em direção ao Vidigal. Já teve época de guerra, Vidigal e rocinha. Só que agora é um novo elemento. É o elemento indo para o Morro do Banco ali, para aquela região da Barra, da Floresta da Tijuca e por aí vai. Ô, Rubão, esse Rio de Janeiro com esses governantes aí, a solução vai ser difícil, né? Tá beirando o imponderável. Já deve ter atravessado, boa parte já deve ter atravessado até para o Borel. Deve ter ido para o Borel, lá do outro lado. Descido alto da Boa Vista, ali a Floresta, Vista Chinesa, tudo ali, passaram e permearam. O que parece muito claro é que o nosso querido governador, que é uma verdadeira águia quando o assunto é roubalheira e corrupção. Quem está falando sou eu, não é o programa, tá? Essa opinião é minha. Se quiser, pode vir em cima de mim. Venha à vontade que eu estou lhe esperando, governador. Se você não imagina a tora que eu tenho para você, vem para cima de mim. Você é ladrão, corrupto, bandido. E você corre para não chegar.
Ou seja, você fez uma operação, eu chamei de queijo suíço, eu posso chamar de operação gralha. Só barulho, muito barulho. É uma operação toda vazada, é uma operação aonde você espantou o pessoal para não haver confronto mesmo. Era uma região de mato, era para fazer um risco calculado, aonde você tem, como disse o Júlio Roque, você pode ter helicóptero de ataque, você pode ter fazer drone, você pode fazer a diferença. Eu tive que fazer. Agora, o que eu tenho que salvaguardar no confronto com o marginal, com o bandido, é a vida do civil, do transeunte. No meio da floresta, eu tenho a minha polícia de mata, o BOP tem mateiros de primeira, vai botar todo mundo ali no bolso, visão noturna, e uma coisa que teria que ser o efeito surpresa. Você tem a vigilância do ar, você tem tudo, você faz um ataque sufocante, e o resto, meu amigo, se você resistir, vai aos 400 embora. Se não, vocês jogam as armas no chão e nós teríamos feito a maior operação urbana do mundo. Mas ele quer ser conhecido como o cara que roubou o dinheiro da SEDAI, que pegou o dinheiro da SEDAI e montou ONGs e saqueou o Estado. E depois foi comprar gente no judiciário para passar. Não é à toa que tem desembargador nomeado aí que participou da defesa desse vigarista. Fazer o quê? É o que nos resta. Pois é, cara. O político tem que decidir qual é o objetivo dele, né? E cada vez está mais claro para a população qual é o objetivo do político. O político não quer resolver o problema. Aquela desculpa do efeito colateral, a desculpa que, tem a população de escudo, nesse caso não existe. Nesse caso não existe. E longe de mim querer vir aqui ficar batendo em operação policial. Eu não sou o Rede Globo, não sou a mídia tradicional. Agora, nós também não temos compromisso algum com erro, com ninguém. Nós temos compromisso com a solução. O que nós estamos fazendo aqui? Te mostrando o que era possível ser feito. O que era possível ser feito? Cara, na mata não tem população. Colocasse o BOP lá. O BOP sabe aonde os caras estão indo. E outra coisa, eu quero que o Miquel reflita sobre isso aí com a gente. Cara, como que 400 caras de noite, aquilo ali devia ser 4 da manhã, 4h30 da manhã, né? Da madrugada. Como que eles estavam todo mundo pronto, equipado, preparado, em rota, andando devagarzinho pela mata, com uma tranquilidade possível? Será que eles sabiam? Será que foi combinado? O que está acontecendo, cara? Isso é uma operação policial? Ou isso é... sei lá... Não consigo nem definir. Me faltou até um adjetivo que eu estou medindo as minhas palavras aqui. Ô, Miquel, me ajuda, cara. Ô, Glauber, essa é a discussão que eu falei no início. O que acontece aí? O governador do Rio, ele deu a entender que esse empurrar os criminosos para a mata era para monitorar qual o caminho que eles faziam para agir com mais inteligência e estratégia para poder prender esses criminosos numa segunda operação. Só que aí ele falou o seguinte, que quando vazam essas imagens para a imprensa, significa que também estão avisando aos bandidos, estão mostrando para os bandidos, olha, agora a polícia sabe o que vocês fazem, para onde vocês vão, como que isso vai ser feito. E ele jogou essa culpa na conta do governo do Ceará. E o governo do Ceará respondeu, olha só, não, vocês fazem uma operação gigante, com um monte de policial. É óbvio que os caras vão ver e vão sair correndo. Agora, realmente, Glauber, os caras virem e sair correndo é uma coisa. Mas quando você está em fuga, correndo, desesperado, você sai do jeito que você está, com a roupa do corpo, de cueca. Agora, o que a gente vê são criminosos saindo dali equipados, fardados, como se tivessem se preparado desde muito tempo para aquela operação. O que demonstra que realmente pode ter vazado. E assim, o Rubão comentou, né, a questão dos políticos, do pessoal do judiciário que pode estar envolvido em uma situação ou outra. E é interessante a gente destacar, Glauber, que essa quadrilha do Ceará, que está se escondendo na Rocinha, eles são acusados pelo Ministério Público de, literalmente, eleger prefeitos, vice-prefeitos em várias cidades do Ceará, ao ponto de, nas investigações, ficar constatado
que além do óbvio, né, que é a ameaça aos opositores, eles compraram eleitores, inclusive com doação de droga, Glauber. Essa quadrilha doava droga para eleitores votarem nos candidatos deles. Então, assim, se eles foram capazes de conseguir eleger prefeitos em algumas cidades, o que impede da gente acreditar que eles também estão elegendo deputados, senadores e comprando, ou quando não, como a gente já falou outras vezes, formando pessoas em cursinho preparatório para passar em concurso, se tornar membros do judiciário, membros talvez do próprio Ministério Público, para garantir toda uma estrutura que fortaleça a operação criminosa deles, ao ponto de chegar no dia da operação, estarem todos prontos, equipados e preparados para conseguir fugir pela mata. Ô, Miquel, muito bom, cara, mas vamos lá. Miquel deu uma dimensão do que é isso aí, eu vou colocar mais um elemento. Júlio Roque, por favor, cara, não perca o raciocínio em cima do que o Miquel falou, mas o que esses caras estão fazendo no Rio? Eles estão aqui no Rio em 400, no volume de 400 caras, eles têm uma estrutura de prédio, eles estão numa região estratégica. O mapa da Rocinha aí, mano, volta, que você tiver imagem, o que a gente tiver de imagem, coloca aí. Eles saem do Ceará e vêm para Rocinha. Essa aí, ó, ali na frente você vê São Conrado, né? E ali tá a praia. Essa parte aí não é a parte onde esses caras estavam. Eles estavam na região da Dionéia, né? Que é aquela região lá em cima, lá na ponta. Eu não consigo... você está vendo lá a parte superior. Aquela parte toda lá superior. Lá em cima onde tem um pedacinho ali menor, tem umas curvinhas, eles estavam provavelmente por ali. Sentido norte. Sentido norte, perfeito. É canto esquerdo superior, né? Exatamente, sentido norte. Então, eles estão ali, cara, numa parceria do Comando Vermelho com o Johnny Bravo, que é o dono da Rocinha. Eles não estão aqui para comercializar droga, eles não estão aqui porque eles tomaram uma parte da Rocinha. Eles estão aqui literalmente sendo protegidos pela estrutura da Rocinha. Eles devem ter arrendado, eles devem pagar um aluguel, um condomínio. Igual você paga na tua casa, aluguel, condomínio, é isso que eles estão fazendo aqui. E daqui, eles tocam o terror no Ceará. Porra, é interessante para o estado do Rio de Janeiro e para o estado do Ceará que esses 400 caras fossem presos. Ou eliminados, mortos, executados, neutralizados. O termo correto é neutralizado, né? A legislação brasileira permite que eles sejam neutralizados num confronto. Não há nada de ilegal nisso. Ilegal é o que eles estão fazendo. Agora, a população do Rio, a notícia que tem é que o BOP e o estado do Rio empurrou os caras pra mata. Para eles se espalharem pelo Rio de Janeiro. Pode deixar, mano, Walter. Já colocou, deixa aí. Isso. É isso, tirou da Rocinha. E agora, será que eles não cometeram assalto, não cometeram mais um monte de coisa, um monte de crime? Então, cara, é difícil, Júlio Roque. Então, eu quero que a população entenda que as favelas no Rio de Janeiro, seja o Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, seja a Maré, seja Pedreira, seja Complexo de Israel, qualquer estrutura dessa que a polícia tem dificuldade de operar, os caras de outros estados estão vindo para cá e pagando um valor. Um valor como se fosse você pagando um aluguel num condomínio fechado, com portaria, com segurança, com tudo isso. Um prédio de 6 andares que só mora traficante do Ceará. Lembrando que ali tem um PP. Rocinha tem um PP. E a UPP fica nessa região aí, região da Dionéia. E lembrando também, eu estou me estendendo, eu não posso me estender tanto, eu tenho que deixar isso tudo por react, que aí sou eu sozinho falando. Então, eu só vou botar um último elemento. Ano passado, o prefeito do Rio de Janeiro, em campanha eleitoral, esteve nessa mesma região e simulou que ele tinha derrubado uma construção irregular. Ele foi lá e falou que era casa do tráfico. Isso teve ampla repercussão porque era do interesse do prefeito. Resumindo, está comprovado, passou a eleição, os caras continuam lá e agora o governador do Rio achou que ele estava fazendo uma boa operação, uma boa imagem e nós estamos aqui para te mostrar que não. Júlio Roque, por favor.
Bem, Glauber, franchising do tráfico. Você, como uma pessoa que quer investir o seu dinheiro, você pode abrir um McDonald's. É só você fazer um franchising do McDonald's e abrir o seu McDonald's. Mas você vai ter que pagar seus royalties lá, a sua parte, para a matriz McDonald's. Exatamente o que está acontecendo com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Né? Uma terceirização de produtos. Não só mais se vende droga, se vende segurança, se vende apoio, se vende institucionalização, se vende tudo. O tráfico de drogas do Rio de Janeiro se comporta como uma verdadeira empresa, como já citado aqui, o PCC comprando postos de gasolina para lavar dinheiro. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção nessa minha última fala é o seguinte, sobre a eficiência e a vantagem na operação que aconteceu na Rocinha. Como muito bem dito pelo Rubão, me alertou uma coisa que eu não tinha percebido. Falamos de drones, falamos de posicionamento aéreo, de um reposicionamento para um tamponamento, para uma segurança, nos escalões de segurança. Você conseguir isolar aquela área, tanto na parte que tem comunidade, como na parte de mata, chama a atenção da geografia peculiar do local. Então, o que seria essa vantagem? Essa vantagem seria o comandamento aéreo, como eu já falei, e falando para o Rubão muito bem salientou, visão noturna. Quando você tem um aparato tecnológico que seu inimigo não tem, você mantém uma vantagem. Então, dentro daquela área de mata que está escura, está passando ali agora, na área de mata, onde está escuro, fora daqueles locais onde tem os postes luminosos, somente as equipes da segurança pública iam enxergar. A vantagem seria total. Então, a união de tecnologia, de equipamentos de visão noturna, tropas especializadas, comandamento aéreo, utilização de drones, faria muito bem a diferença com outro resultado muito melhor para a população do Rio de Janeiro. Glauber? Muito bom, Júlio Roque. Ó, cara, te demos vários elementos aí. Para fechar, eu vou passar para o Rubão. Ô, Rubão, aqui no Brasil é um jogo de empurra. Um governador como esse do Rio de Janeiro, ele argumenta DPF 635, ele argumenta que ele evitou uma cena de guerra no coração da Zona Sul. Parece que ele fez o bem. E depois, a polícia, o Estado reclama que a imagem foi vazada. Resumindo, nós só não podemos saber, né? Porque essa imagem, ele foi lá, fez qual o objetivo dele, porque ele não prendeu. Pegou um pouquinho de arma, 400 caras fugindo. O Estado do Ceará deve estar puto. Porque, cara, os caras vão continuar tocando terror. A população do Rio tem que ficar puta. Porque tem 400 bandidos espalhados aí que ninguém sabe onde está. O prédio de 6 andares continua lá. Ninguém demoliu o prédio. E tudo acontece. Uma outra pergunta. Como que a polícia chega lá em cima, lá em cima dessa região, sem trocar tiro, sem forte resistência, sem nada? Como que esses caras, como eu já dei o destaque e o Miquel já falou, mas eu não dei oportunidade pro Rubão falar sobre isso ainda, como que eles saem equipado numa tranquilidade? E o nosso chat me chamou a atenção aqui pelo seguinte, eles não estão em fuga. É um erro nosso dizer que eles estão em fuga. Eles não estão em fuga. Eles estão, no máximo, em retirada, né? Eles estão em retirada tática, estratégica, com calma. Por favor, Rubão. Perfeitamente, era esse ponto que eu ia falar. O que nós temos ali é uma retirada estratégica, ordenada, obedecendo o ordenamento militar, o que prova que todos eles têm treinamento militar, o que prova que o serviço de inteligência das Forças Armadas não está atuando, porque recrutas e forças não regulares, aqueles temporários, estão sendo admitidos dentro do tráfico, e isso daí era um papel do reservado das Forças Armadas cuidar. O que ocorre aqui, a gente tem que vir para a história. A história ensina para a gente. Por isso que muitas vezes elementos geopolíticos se misturam. A China, que hoje é um colosso que todo mundo abaixa a cabeça, por isso que você não jogue a toalha, que todo mundo tem salvação, inclusive o Brasil está longe de não ter salvação, mas precisamos de efeitos enérgicos, feitos e efeitos. O nosso comandante maior, o nosso rabo de palha, aí o Cláudio,
se você pegar 4 comandantes, um general, pegar meia dúzia de estrategistas, de conhecedores profundos do que é uma tática militar, você fala assim, bem, eu tenho um grupo ali dentro, eles deveriam saber que ali tinha 400, 500 homens. Você vai ter um enfrentamento onde você tem o elemento surpresa, você tem a tecnologia, como o Júlio Roque falou, nós temos a tecnologia, temos tudo do nosso lado, temos efeito surpresa, pegamos eles. É claro que num confronto desse, você vai derrubar uns 50 ou 60. Antes que eles se entreguem, 50 e 60. Aí, no momento que nós estamos vivendo, em que a mídia inteira e o judiciário parecem uma SAMU do crime, aonde o criminoso tem mais direito que o cidadão comum, um cara com rabo de palha igual Cláudio Castro, ele vai querer a Globo e a mídia no pé dele para levantar todas as histórias, como ele comprou gente para continuar no cargo, que teve um nobre desembargador do Rio de Janeiro, um homem super decente, que botou peito e queria ele para fora. Só que pediram vistas ao processo e quando voltou, a mágica aconteceu. No colegiado, tá? Ele continuou no cargo. E hoje um desses cidadãos é desembargador. Parabéns. É o que nós temos aí. A China foi corroída pelo tráfico e pelo consumo de drogas. 25% da população chinesa chegou a ser drogada, era ópio. A empresa chamava Companhia das Índias Orientais, da Inglaterra, que cuidava de toda a distribuição. Hoje nós temos o PCC e o Comando Vermelho, entre outros, que estão aí dominando esse setor. Uma sociedade drogada, viciada e com as autoridades corrompidas é tudo que se precisa para dominar um país. Vai muito além do crime pontual ali. Vai muito além, vai aos interesses do Brasil como nação. O negócio é muito mais profundo. Só esse tema aqui daria 3 horas. Verdade, Rubão, verdade. E eu até estourei o nosso tempo da matéria, porque tudo que nós temos capacidade de contribuir, uma bancada com você, Júlio Roque, Miquelis e eu, a gente tem muito para contribuir, diferente do que qualquer outro portal de notícias, de qualquer outra emissora de televisão está contribuindo nessa matéria.